Olá, meus pequenos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de questões do vestibular. Falando um pouquinho sobre o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio maior dos vestibulares do nosso país, você tem 270 minutos para responder 90 questões no primeiro dia. Isso quer dizer que você tem uma média de 3 minutos por questão. Mas aí você pensa, não, mas na segunda semana ou no segundo dia de prova eu ganho 1 hora. Pois é, você ganha 1 hora e de brinde uma redação. Pensando nisso, é muito importante que você saiba como ir de uma forma mais rápida e com qualidade no decorrer da resolução das questões do vestibular. E para isso eu trago para vocês algumas dicas. Bora lá? Leia com muita atenção e, caso seja necessário, releia a questão, mas sempre com muita atenção, muita concentração. E é importante que você se atualize sobre todas as questões que estão ocorrendo no momento ou no último ano, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Por isso a minha dica é: acesse toda semana, pelo menos uma vez na semana, um portal de notícias e fique por dentro das informações gerais que estão ocorrendo pelo nosso país e pelo mundo. As questões, elas geralmente tendem a partir de questões da atualidade, sociais, para que você possa responder, inclusive, uma questão da área de biologia. E é muito importante que você tenha ética. Busque pela ética na resolução das questões, na produção da sua redação, mas sobre redação nós faremos um outro vídeo. Quando eu falo da questão ética, qualquer coisa que eticamente não seja viável, provavelmente você já pode eliminar essa alternativa em uma questão, a não ser que a questão peça justamente o que é que está errado ou o que é que não é ético. Busque, preze sempre pela ética na hora de resolver a sua questão. Busque estabelecer relações entre texto, figura que a questão possa ter, estabeleça todas as relações possíveis, porque nesses contextos você pode acabar encontrando um auxílio para a resolução da sua questão. Também é muito importante que você separe o que é achismo do que é fato. Às vezes nós encontramos a opinião do autor, às vezes a opinião do autor não é necessariamente a verdade. Então separe fatos de achismos. Busque a ideia central do texto, busque a ideia central do enunciado. Isso eu digo para uma questão de matemática, por exemplo. Grife as palavras que são mais importantes, relevantes, que são chaves nessa questão, para que você possa utilizar elas na hora de elaborar a sua resposta ou de procurar estabelecer o resultado que você procura. Mais algumas dicas que são muito importantes na hora da resolução. Dou aí para você mais 2 lições de casa. A primeira lição de casa foi entrar num portal de notícias semanalmente. Nesse mesmo dia já faz o seguinte, ou você pode escolher um dia para cada coisa. Leia tirinhas, como a do Armandinho, da Mafalda. Leia bastante tirinhas e tente interpretar elas. Geralmente elas são utilizadas em questões de vestibulares. Outra coisa importante é a leitura de textos longos. Hoje, com a WhatsApp, Facebook, nós acabamos lendo diversos fragmentos de textos ao longo do dia. E que no final do dia, nós temos ali a leitura de várias páginas. Porém, quando a gente senta para ler um texto longo, às vezes cansa, dá aquele soninho. E no vestibular, no Enem, por exemplo, às vezes nós temos um texto muito grande para uma questão só. Então, treine ler textos longos em casa. Belezinha? Então agora eu vou mostrar para vocês uma questão que eu elaborei quando eu trabalhava para um website de questões de treino de vestibular e de Enem. Então eu elaborei uma questão do Enem na área de biologia e eu vou trazer algumas dicas para vocês na hora de interpretar a questão. Bora lá? Antes de começarmos a ler essa questão, eu quero ressaltar aqui que essa questão não é oficial do Enem, foi uma questão que eu elaborei quando eu trabalhava para um website de resolução de questões do vestibular em geral e do Enem também, tá bom? Vamos para a questão? Olha aí. Organismos geneticamente modificados são definidos como toda entidade biológica cujo material genético, DNA e RNA, foi alterado por meio de qualquer técnica de engenharia genética, de uma maneira que não ocorreria naturalmente. A tecnologia permite que genes individuais selecionados sejam transferidos de um organismo para outro, inclusive entre espécies não relacionadas. E aí nós temos a fonte dessa informação.
Olhando aqui para mim, eu quero que você preste atenção em algo. Esse texto, ele é informativo. Ele, teoricamente, não vai te ajudar muito na resolução da questão. E aí é que está a minha dica. A minha dica é que você primeiro leia a questão, leia o enunciado. Às vezes você já consegue resolver a questão sem precisar ler o texto. Se você tiver tempo, leia o texto. Se achar que precisa ler, que você acha que ele vai te dar um suporte para resolver a sua questão, faça a leitura do texto. Mas nesse caso, ler o texto não vai te ajudar a responder a questão. Vamos ver a questão? Olha lá. Entre as controvérsias relacionadas com organismos geneticamente modificados, as discussões recentes sobre um dos pontos mais discutidos recentemente são voltadas para: alternativa A falta de empresas especializadas, B, os efeitos a curto prazo, C, os efeitos a longo prazo, D, a aplicação exclusiva em animais e a indisponibilidade de aplicação das técnicas em plantas, e E, a carência de poucos pesquisadores na área. Voltando aqui para mim, você percebe que, caso você não tenha muita noção sobre esse conteúdo que é específico, você pode ir pela eliminatória. Vamos fazer isso? Olha lá, a questão A diz o seguinte: a falta de empresas especializadas. Não é o caso, nós temos muitas empresas que trabalham com organismos geneticamente modificados. A alternativa B, os efeitos a curto prazo, não faz sentido, porque tudo que é a curto prazo, a gente já tem uma resposta rápida. A alternativa D, a aplicação exclusiva em animais, também não é fato, porque nós temos a aplicação em plantas sim. A carência de poucos pesquisadores na área, que é a alternativa E, não é fato. Inclusive, na UFSCar, que foi onde eu me formei em Ciências Biológicas, nós temos o curso de biotecnologia. Então existe graduação só para essa área de biotecnologia e tenho amigos dessa área também. Então essa questão não é certa. Nesse caso, a questão C, aliás, a alternativa C é a correta, os efeitos a longo prazo. Quando nós falamos de organismos geneticamente modificados, como é uma ciência relativamente nova, os efeitos a longo prazo nós ainda não temos como saber. Saberemos a longo prazo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi para trazer um pouquinho de informações para vocês e, como eu digo, não vale só para uma área. Para todas as áreas do conhecimento você pode aplicar essas dicas, essas técnicas que eu apresentei a vocês hoje. Belezinha? Um grande abraço, tchau, tchau.